O Botafogo segue firme no mercado em busca de um novo treinador para o restante da temporada de 2025 e o nome que surgiu ontem pela noite foi de David Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira Carlo Ancelotti, ele que também integra a comissão técnica da seleção e que o Botafogo tem interesse em tirá-lo da seleção brasileira para ele seguir a sua carreira solo como treinador. Um técnico jovem que foi especulado em alguns times do futebol europeu assim que ele saiu do Real Madrid, tanto que ele demorou um tempo para ir para a seleção brasileira porque ele estava meio que indeciso se seguia sua carreira solo ou se ele continuaria trabalhando com seu pai. Acabou que o destino levou a continuar trabalhando como auxiliar do seu pai, o técnico Carlo Ancelotti, mas agora pode ser que ele novamente tenha esse desejo reativado e treinando um time aqui também do futebol brasileiro, então ele já poderia ficar perto do próprio pai, morando aqui no Brasil, e isso poderia ser algo interessante ali para David Ancelotti. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje como jogam os times dele, na verdade, como funcionaria a metodologia de jogo do pai dele, o Carlo Ancelotti, que ele trabalha junto, que ele aprendeu junto nesses anos de carreira e com certeza ele vai trazer essa experiência para o Botafogo. Então vem comigo conhecer o estilo tático de David Ancelotti, possível novo técnico do Botafogo. Será que é uma boa? Será que não é? Com certeza no final do vídeo você terá uma opinião formada. Vem comigo. E seguinte, galera, eu acredito que o time do Botafogo, se o David Ancelotti se tornar técnico do Glorioso, será um time bem camaleão, assim podemos dizer. Se a gente pegar e analisar a cronologia de trabalhos do Carlo Ancelotti em todos os times que ele já passou, Napoli, Everton, Real Madrid, nesses times que ele foi vitorioso, que ele fez grandes trabalhos, que o fizeram chegar até a seleção brasileira, a gente vê que ele sempre mudou a formação, sempre mudou a forma dos seus times de jogarem, dependendo ali de acordo com o que o elenco tem. A gente sabe que ele teve elencos muito caros, no qual ele podia escolher jogadores, assim podemos dizer. O Real Madrid é um elenco estrelado, mas ele também já trabalhou com o elenco do Napoli, já trabalhou com o elenco do Everton, que são times com a condição financeira pior. Então ele acaba tendo que se moldar ao elenco daqueles times para ele montar a formação perfeita, a formação ideal, que faça o time ser seguro defensivamente e que também consiga criar oportunidades de gol. Então eu também imagino que o filho dele deve seguir a mesma linha, de ser um técnico camaleão. Então eu não posso chegar aqui agora para vocês e falar: nossa, Botafogo vai jogar da mesma forma que jogava o Real Madrid do Carlo Ancelotti quando foi campeão da Champions League, ou vai jogar como está jogando agora a seleção brasileira atualmente. Não tem como a gente falar isso aqui para vocês, até porque o Carlo Ancelotti tinha um time completamente diferente, com características completamente distintas no Real Madrid do que tem o elenco do Botafogo. Então eu acho que ele, por ter essa característica de ser camaleão, ele vai, se assumir o Botafogo, analisar o elenco do Botafogo, ter ali o dia a dia com os jogadores para entender qual é a melhor formação tática para você defender e para você atacar com esses jogadores do Botafogo, no qual você consiga explorar as vulnerabilidades do adversário e você consiga não ter tantas vulnerabilidades no seu time. Então o Carlo Ancelotti sempre foi um técnico muito diferenciado por conta disso. Ele sempre foi um cara camaleão, que dependendo do time que ele estava treinando, ele mudava a formação, até mesmo no próprio time, se sai uma peça, se entra outra, ele sempre foi um cara assim. Mas digamos que eu, analisando o elenco do Botafogo e tentando entrar na mente do David Ancelotti, tendo como base assim os trabalhos do Carlo Ancelotti, a forma que ele gosta de jogar em relação aos trabalhos que ele já fez, eu acredito que ele montaria um time do Botafogo com o John no gol, com a dupla de zaga Alexander Barbosa e o Caio Fernando, que agora é o zagueiro que tem para ser utilizado. O Bastos está lesionado ainda, a gente não sabe como é que o Bastos vai voltar de lesão. A gente tem a situação do Jair, que já foi vendido para o Forward, então tem o Caio, e ele vai ser o titular da zaga do Botafogo. Imagina um Vitinho aqui na lateral direita, um Alex Telles na lateral esquerda, e talvez ele pode utilizar um esquema de jogo num 4-2-3-1. Isso porque você pegando o elenco do Botafogo, eu acho que essa é a formação que melhor se encaixa. Mas, por exemplo, no Real Madrid, em alguns momentos ele estava utilizando já um 4-4-2, meio que losango. Então pode também repetir isso no Botafogo, tentar repetir, porque tem algumas peças que podem se moldar a esse estilo de jogo também. Mas eu acho que o Botafogo mais ideal realmente é nesse 4-2-3-1. Até porque o Botafogo não tem um terceiro meio campista, assim podemos dizer, um terceiro volante com muita qualidade. Então seria mais fácil para ele ter o Gregory
como se fosse uma espécie de Casemiro, como você tem ali na seleção brasileira, como foi também no Real Madrid. Então você ter um Gregore aqui mordedor, aquele cara para recuperar as bolas, não perde pressão, para dar segurança ao time de saltar pressão, o Gregore pode ser muito importante. E aí você ter o Marlon Freitas ao lado dele sendo esse cara de maior qualidade no meio de campo, esse jogador de maior cadência, que tem uma qualidade um pouquinho superior para encontrar os passes. E por que eu falo que eu acredito que seria um Botafogo jogando em um 4-2-3-1, porque o Botafogo tem jogadores de meio de campo com características interessantes. Você tem aqui o Arthur, né, como esse ponta direita, que, volto a repetir, acho que o Botafogo ainda precisa contratar mais um ponta direita, mas pode ser que ele jogue aqui com o Arthur. Tem a situação do Matheus Martins, que eu acho até que tem também potencial para brigar por vaga aqui de titular. E aí você tem o Savarino, que rende melhor jogando como esse camisa 10. E aí você acaba potencializando um jogador. Com certeza ele vindo para o Botafogo perceberia isso. E aí você pode ter um Álvaro Montoura aqui aberto na meia esquerda do time do Botafogo, podendo tentar se assemelhar, por exemplo, com o Vinícius Júnior, assim podemos dizer. Um jogador de muita velocidade, de muito poder de drible, mas também com qualidade técnica. Por mais que tenham características diferentes, sejam jogadores diferentes, o Montoura é o único cara assim do Botafogo que eu enxergo realmente muito bom nesse 1 contra 1 para passar de marcação do adversário. Então pode ser potencializado esse jogo do Montoura aí com o David Ancelotti, ele sendo utilizado como titular do time do Botafogo, que não tem tantos meia-esquerdas, ponta-esquerda assim no elenco com essa característica mais aguda. Você tem, por exemplo, aqui um Santiago Rodrigues, mas que é um cara de maior cadência, não tem esse enfrentamento no 1 contra 1 como tem o Montoura e como sempre gostou o Carlo Ancelotti nos seus times. E aí você pode utilizar o Correa como centroavante, Correa que tem muita mobilidade, sai da área, participa do jogo mais atrás, gera espaço para a infiltração dos meias. E outro ponto que sempre aconteceu muito nos times do Carlo Ancelotti é a movimentação dos jogadores no setor de ataque. Tanto esse meia esquerda tem liberdade para pisar pelo lado direito, esse, por exemplo, aqui o ponta direita, o Arthur, tem liberdade para vir por dentro, o centroavante tem liberdade para cair pelo lado também. Então existe essa bagunça organizada tática no time do Carlo Ancelotti. Foi assim por muito tempo no Real Madrid, com o lateral atacando por dentro, você tendo muitos jogadores se movimentando o tempo todo, dificultando o encaixe de marcação do adversário. E a gente viu um padrão disso também acontecendo, por exemplo, na seleção brasileira, quando o Carlo Ancelotti vem tentando repetir a utilização do Vinícius Júnior como um segundo atacante. Então ele tá utilizando mais um 4-4-2 lá na seleção brasileira. Foi assim no último jogo, com o Matheus Cunha e o Vinícius Júnior na dupla de centroavante, dando essa liberdade para o Vinícius Júnior jogar como esse ponta e trazendo infiltração dos jogadores de meio de campo também aqui para pisar na área, para dar mais peso. Mas claro, você dá essa liberdade para esse jogador jogar mais pela ponta e você ter cobertura aqui para caso esse jogador perca a posse de bola, você já tem um perde pressiona muito forte. Então essas são algumas características do time do Carlo Ancelotti. Perde pressiona forte, um time de muita mobilidade no setor ofensivo. Mas a primeira coisa que ele sempre faz quando chega em um novo time é organizar o setor defensivo. Até porque o Carlo Ancelotti sabe que todo bom time começa por um bom sistema defensivo. Então acredita que no Botafogo marcando realmente em um 4-4-2 na hora de recompor, mas sendo um time também agressivo para marcar pressão aos adversários, tendo assim, de acordo com o elenco que tem o Botafogo, tem um time bem oxigenado sim para marcar pressão. Claro, ainda acho que o Botafogo vai precisar de alguns reforços nessa janela de transferências e esses reforços vão chegar para fortalecer o grupo. É claro que o novo treinador vai pedir algumas peças, vai pedir alguns jogadores com características que ele gosta e que ele acha que faltam também no elenco, então tudo tem que ser muito bem ajustado. Mas David Ancelotti, acredito que é um técnico promissor, mas que é uma incógnita. Eu tô aqui me baseando em como faz o Carlo Ancelotti. Não sei se ele vai ser diferente, se ele vai ser parecido. A tendência é que seja parecido, seja um técnico mais que muda a formação, que muda o jeito do time de jogar de acordo com as peças que ele tem no elenco para tentar extrair o melhor de cada um dos seus jogadores. É assim, pelo menos, que eu acredito que ele vai montar o time do Botafogo. Os jogadores que podem crescer com ele, por exemplo, aqui é o Correa. Ele também pode utilizar no time do Botafogo uma dupla de atacantes, tentar jogar em um 4-4-2. Pode utilizar uma dupla de atacantes com Arthur Cabral, com Correa, mas aí você teria que abrir talvez mão do Savarino aqui. Você poderia jogar com essa dupla de ataque, você tiraria o Montoura, você colocaria o Arthur Cabral lá na frente e você montaria aqui um 4-4-2 mais no losango.
mas eu acho que o Botafogo não tem tantos jogadores com características para jogar dessa forma aqui. Ele já utilizou assim, por exemplo, no Real Madrid, quando ele tinha o Bellingham jogando como esse jogador atrás de uma dupla de ataque. O Bellingham cresceu muito jogando assim, ele tinha aqui um Valverde, ele tinha jogadores de muita força física no meio de campo, e isso fazia muito a diferença. Se esse esquema não estiver muito bem encaixado, você deixa muito espaço pelas laterais, então você tem que encaixar bem, mas tem várias formas aí dele montar o time do Botafogo, mas esses são alguns dos padrões táticos aí que eu acho que ele pode trazer para o Glorioso, caso seja contratado como novo técnico do Botafogo, já que ainda não tem nada certo. Mas é isso, se gostaram do vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar. Eu ficando nessa, abração do Francesco, pra nós, fui!